Olá, eu me chamo Rodrigo Ayub e eu estou aqui nessa paisagem maravilhosa aqui no Alto Alentejo, perto de uma cidade chamada Extremoz, para falar de um dos hábitos sociais que nós temos e que, principalmente nos últimos 50 anos, foram responsáveis por um grande aumento do número de doenças e condições de alteração da nossa fisiologia, e que é a ingesta de leite. O que aconteceu? Na verdade, a gente fala muito em comer alimentos naturais, né, alimentos orgânicos, e hoje o leite ele é infelizmente um produto alimentício. A gente não pode considerar um leite alimento, embora ele venha da vaquinha, né, embora ele seja da natureza, o leite tem dois problemas. Primeiro, que hoje ele foi um alimento que foi modificado, e o segundo é que o ser humano ele nunca esteve preparado para a ingesta de leite, principalmente essa ingesta excessiva de leite como as pessoas fazem hoje. Se você for ver na nossa evolução, a introdução do leite, da criação de gado, tem menos de 10 mil anos. E isso, para a história da nossa espécie, da nossa evolução humana, isso não é nada. Então o nosso corpo ele não tem adaptação para o uso de leite de outra espécie humana que não seja o leite da nossa espécie, né? O leite materno, que esse é excelente para a saúde, inclusive porque as crianças elas têm aquela enzima chamada lactase que o adulto já não tem, quase não tem mais, porque não tem por que a gente ingerir leite na idade adulta. E a maioria das pessoas fazem isso hoje por um motivo social, como um hábito de vida. Então o que aconteceu? O leite hoje, como eu falei, ele não é um produto alimentício. E por que isso aconteceu? Depois da pasteurização, e inclusive Louis Pasteur, ele nos últimos anos de vida, ele até falou que essa técnica de esterilização do leite não foi uma coisa bem sucedida. Mas aí, para piorar a situação, desenvolveram uma técnica chamada UHT, que chama-se Ultra High Temperature. É uma pasteurização com a temperatura mais alta ainda. O leite chega a atingir temperaturas de 140 graus. E nessa temperatura existe uma alteração muito grande nesse alimento. Então o que acontece? Você desnatura as proteínas, então existe uma alteração da conformação espacial da proteína, e isso interfere com o efeito dela no nosso corpo. Quando você coloca o leite, né, nessa temperatura UHT, você altera as vitaminas, que é uma das fontes de vitaminas lipossolúveis, a vitamina A, a vitamina D, que são excelentes vitaminas para o nosso corpo. O leite, que sofre esse processo de pasteurização, ele perde essas vitaminas porque elas são termossensíveis. Outra coisa que essa pasteurização faz é destruir os lactobacilos, né? Porque é uma das coisas que as pessoas falam em relação ao leite, que é bom por causa dos lactobacilos que vão povoar a nossa flora intestinal. Isso também não existe mais por causa dessas altíssimas temperaturas. Ou seja, o leite que sofreu esse processo, ele se torna um produto alimentício péssimo para a nossa saúde. Então, quando a gente fala de leite, o leite é ruim, na verdade, este tipo de leite é ruim, que foi muito bom para a indústria alimentícia, porque faz com que o leite dure mais nas gôndolas do supermercado, né? Eles consigam fazer aquela produção em larga escala, mas quando serve para o consumo humano, ele é péssimo. Então, se você quiser utilizar o leite na idade adulta, embora isso não seja fisiologicamente correto, você tem que usar um leite dessa forma, né? De vacas criadas no pasto, vacas que recebem o sol, que comem o verde, né? Que não tem aquela alimentação com rações e não ficam enclausuradas dentro daqueles locais para a produção do leite em larga escala. Se você for perceber uma coisa, a ingesta de leite aumentou muito nos últimos anos, mas a produção caseira do leite, a produção artesanal, as fazendas de gado diminuíram muito. Então o que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que aumentar a produção naquelas poucas vacas que ainda restaram. E como é que eles fizeram isso? Através de mudança da alimentação. Então hoje a vaca come uma ração para aumentar a produção do leite. Essa ração é muito rica em ômega 6 e outras substâncias que não fazem bem para nós. Fizeram uma coisa que essa é das piores, que inclusive, principalmente no Brasil, onde isso é liberado, eles usam um fator de crescimento na vaca que chama-se somatotropina bovina, e é um fator de crescimento que inclusive está relacionado com o desenvolvimento de câncer de mama e câncer de próstata nos humanos. Então, nos Estados Unidos é liberado, na Europa, felizmente, não é liberado o uso desse hormônio do crescimento por
DNA recombinante é uma forma de sintetizar o hormônio do crescimento e injetar nas vacas para elas aumentarem a produção do leite, e isso, quando entra no organismo humano, gera uma série de doenças, como eu falei, cancros em órgãos como o pâncreas, a mama e a próstata no homem. Então é assim, a ingesta do leite artificial, que eu vou chamar, que é esse leite comercial que a gente compra no supermercado, ela deve ser totalmente proscrita. Ela não faz bem para a nossa saúde. A ingesta do leite orgânico, então é a vaca que está no pasto, que come grama, que não recebe os hormônios, não recebe antibióticos. Antibióticos é outra coisa que interfere com a flora intestinal da vaca, interfere com a nossa flora intestinal. Se você come um leite de uma vaca que recebeu muito antibiótico, você altera a sua flora intestinal e, além disso, aumenta a sua resistência a antibióticos. Então você pode ter maior resistência ao uso de antibióticos na sua vida, caso você precise, porque você já está recebendo o antibiótico na sua alimentação. Eu não sei se você sabe, mas os países com maior utilização de leite de vaca, eles são os países do mundo com maior concentração de osteoporose. Você pode ver estatisticamente, epidemiologicamente, estatístico, que esses países têm maior incidência de osteoporose. Países como os orientais, que eles não tomam tanto leite, você tem menor incidência. O cálcio do leite ele não é muito bem absorvido pelo ser humano. O cálcio é muito melhor absorvido se você tiver dos alimentos verdes escuros. Todos os verdes escuros têm cálcio. De algumas sementes, por exemplo, a semente de sésamo é uma das melhores fontes de cálcio da natureza. E então você não precisa, inclusive a vaca, ela não toma leite, né? A vaca come o verde e daí que ela produz o cálcio. E ela tem o cálcio que passa para o leite e passa para o ser humano. Então é assim, a ingesta de leite deve ser evitada ao máximo, tá bem? Existem duas condições de saúde muito relacionadas com problemas do uso do leite, que são a intolerância à lactose, que é o açúcar do leite, né? Então tem muitas pessoas, por não ter aquela enzima que eu falei, a lactase, porque já os adultos normalmente não têm, eles não conseguem digerir bem o leite. Então começa a sentir, quando você toma o leite, você começa a sentir distensão abdominal, cólica, gases, significa que você não digeriu o açúcar do leite, você não deve ter lactase, e isto não faz bem para o seu intestino. Isso é intolerância à lactose. Mas existe um outro problema que chama-se alergia à proteína do leite. O leite tem uma proteína chamada caseína. Quando você leva o leite naqueles processos de pasteurização, a caseína inclusive é desnaturada, mas mesmo a caseína que não sofre esse processo, em muitas pessoas ela gera uma reação alérgica no nosso corpo, e aí não é intolerância à lactose, mas é uma reação alérgica mediada por imunoglobulinas, em que você fica com sintomas que você nunca associa ao leite, inclusive porque não é imediato. É uma reação tardia, então 24, 48 horas depois de você tomar o leite, você pode ter, por exemplo, congestão nasal, aquelas rinites crônicas, dor de cabeça, dores musculares, dores ósseas, uma inflamação do corpo inespecífica que você nunca vai atribuir àquele leite que você tomou 2 dias atrás, mas que está relacionado porque é uma reação imunológica mediada pela caseína, que é essa proteína do leite. Essa proteína ela tem uma estrutura muito semelhante ao glúten. Por isso que a gente fala que o glúten e o leite hoje, os lácteos e os farináceos, eles são os maiores problemas nessas intolerâncias alimentares, né? E nessas reações alérgicas imunomediadas. Então é assim, evitar a ingesta de leite, ele não faz falta na nossa saúde, ele foi um hábito incutido pela sociedade, principalmente pelas indústrias alimentícias, né, visando lucro, e eu tenho certeza que ele não faz falta para o seu dia a dia e está muito relacionado com muitas condições. Eu tenho vários pacientes que o único exclusivo orientação que eu dou é retirar o lácteo, retira durante um mês mais ou menos. Você vai ver o benefício que vai causar no seu corpo e, se você quiser, depois reintroduz para você ver se aqueles sintomas que você sentia, como enxaqueca, congestão nasal e dores do corpo, se eles não vão melhorar. E quando você reintroduz, esses sintomas voltam a aparecer. Faz esse teste, é muito simples, um mês sem lácteos. E quando eu digo leite, é principalmente o leite de vaca, mas também, não esquecer, dos iogurtes, né, de muitos queijos e do sorvete, né, o gelado aqui em Portugal, e esses outros alimentos, bolachas e pães e bolos, que também têm lácteos ou derivados do leite dentro da composição. Ficou dada a dica, fica com esse visual maravilhoso do Alentejo. Lembre-se sempre de a gente preservar a natureza, ter cuidado com os animais e muita saúde, paz para todos e até o próximo vídeo. Beijo!